Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Na nossa vida, aliás, Anthony estava dizendo, conversando nos bastidores, que o número de conversões de pessoas para a Igreja Católica, o número de batismos tem sido algo assim impressionante. Aqui no Brasil, nós estamos notando, por conta de uma cultura já católica, um tanto quanto tradicional sermos batizados, mas Jesus está trazendo de volta os batizados que estavam afastados e dando a esses batizados uma condição maravilhosa e um ministério maravilhoso de evangelizar. E eu queria chamar aqui, que eu tenho certeza que você já dançou forró com ele, mas para ele contar aquilo que Deus fez na vida dele. E eu queria que você prestasse muita atenção num irmão querido que eu ganhei nesse crescer eu ganhei esse irmão. Falo isso de coração. Fiquei muito feliz com a chegada dele para o crescer. Dele não, dele, da esposa, das filhas. E eu queria chamar aqui Felipe Alcântara, vem para cá, vamos aplaudir e saudar esse nosso irmão. Seja bem-vindo, conta para nós tua história, meu irmão querido. Seja muito bem-vindo ao Crescer. Obrigado, já me sinto em casa aqui, né? Graças a Desde Deus. dezembro, que a gente tá aí junto, e é uma bênção estar aqui, meu irmão. Você é uma pessoa que transmite Deus só no seu olhar. Muito obrigado. Deus abençoe, Deus seja louvado. Esse povo é teu, vai lá, conta a tua história. Tá bom. Boa noite, gente, tudo bem? Estão cansados, sim ou não? Ainda bem, então vou ficar à vontade aqui para falar um pouquinho. Primeiramente é uma alegria estar aqui, tendo a oportunidade de testemunhar as maravilhas que Deus fez na minha vida. Vou começar do começo, prometo que vou ser breve, daqui a pouco tem a Santa Missa e nada mais importante do que isso. Então eu vou contar de uma forma bem direta, bem resumida, mas com muita verdade e com muito desejo de que o que Deus fez na minha vida possa um dia fazer na vida de vocês, caso vocês não tenham vivido um pouco do que eu já experimentei. Eu sou Felipe, venho de uma família, graças a Deus, muito estruturada, que me amou desde a minha concepção. Meu pai, Fred, minha mãe, Sandra, eu sou o primeiro filho deles, e quando eu nasci, meu pai vem de uma família que tem base protestante e minha mãe de uma família que tem base católica. E eles decidiram que não iam me levar à igreja como hoje eu tenho a oportunidade de fazer com as minhas filhas. Minha mãe, por influência da minha avó, me batizou na igreja católica, eu fiz primeiro a Eucaristia, recebi os sacramentos, graças a Deus, mas nunca tive o hábito deles me levarem à igreja, à Santa Missa, aos domingos, nunca tive esse hábito. Porque na cabeça deles, quando eu crescesse, eu iria escolher. Passei a infância sem essa oportunidade. Na adolescência, eu não quis escolher. Então eu fui me distanciando de Deus. Eu costumo dizer que eu era tão covarde que eu não cheguei a ser ateu. Mas eu era muito distante de Deus. E quando eu entrei na universidade, eu tive a oportunidade de estudar na UFPB, aí é que eu me distanciei mesmo. A coisa desandou de vez. E a vida foi passando, eu cada dia mais distante de Deus. Conheci Rafa, que é minha esposa, em 2012. E ela sempre foi muito da igreja. E eu costumo dizer que Rafa na minha vida foi o meu canal de graça, para que eu pudesse enxergar Deus de outra forma. Mas ainda assim, quando a gente se conheceu,
eu tinha todos aqueles argumentos que muitos de vocês ou já falaram ou já ouviram, que é: o dízimo é para controlar o dinheiro do povo, confissão é para manipular a sociedade, para quê ir para a igreja, esse povo só quer dinheiro e nada mais. Então eu tinha esse discurso muito enraizado em mim. Maria é uma mulher qualquer. E quando foi no ano de 2014, como eu falei, minha família, graças a Deus, foi uma família muito amorosa. E meu pai sempre foi o meu melhor amigo. Era aquele que dizia: vá, meu filho, sonhe que eu estou aqui para lhe dar todo o suporte. Quando foi em 2014, eu estava em Natal, na casa da família de Rafa, e eu recebo uma ligação dizendo que meu pai tinha sido hospitalizado, sendo que meu pai não tinha nenhum problema de saúde, era um cara muito bem, graças a Deus, tinha uma saúde de ferro até então. E de meio-dia ele tinha sido hospitalizado. E assim que eu recebi a notícia, já foi um impactante, porque eu disse: pô, pai, eu nunca teve nada, como assim hospitalizado? E passei o dia lá, e quando foi no entardecer, eu disse: eu preciso voltar para João Pessoa. E ainda assim, demorei a vir. Quando eu estava a caminho de João Pessoa, eu senti uma dor muito forte no meu peito. E assim que eu cheguei no hospital, eu fui recebido por minha mãe dizendo: seu pai morreu. Aquilo para mim foi o fim na minha cabeça. Porque eu comecei a questionar: por quê? Por que, Deus? E aí eu comecei a entrar num modo desespero ali, de tentar entender a morte. Eu ficava remoendo isso, depois eu troquei o porquê pelo para quê. E foi aí que eu comecei a compreender o amor de Deus por mim. Eu costumo dizer que a morte do meu pai gerou vida em mim. É uma frase impactante, mas vocês vão compreender por quê. Depois que eu enterrei o meu pai, eu fui o que tive que reconhecer o corpo, eu tive que dar todo o suporte à minha mãe, porque ela ficou sem conseguir nem voltar à nossa casa, que a gente viveu a vida inteira. E certo dia, Rafa, nesse momento eu comecei a me abrir um pouco mais, mas não para acreditar, porque até então eu estava no porquê. Mas em uma das vezes que eu levei ela para uma reunião do grupo de jovens que ela fazia parte, da catedral lá de João Pessoa, eu senti o desejo de entrar com ela, sentei com ela, isso alguns meses depois da morte do meu pai. Era próximo ao Dia dos Pais. Meu pai morreu no sábado da Semana Santa, isso era em agosto. E o grupo estava reunido, rezaram um terço, teve um momento de partilha. E ao fim, no momento de oração, a mãe do círculo de jovens que ela fazia parte pediu para que fechássemos os olhos e trouxéssemos os nossos pais. Estávamos em agosto, Dia dos Pais. E eu fechei os olhos e, em um ato de rebeldia, eu disse: eu não vou pensar no meu pai. Para quê? Eu não tenho mais pai? E naquele momento, de olhos fechados, eu ouvi uma voz dentro de mim dizendo: eu sou seu pai. Eu abri os olhos, não tinha ninguém do meu lado. Mas como eu era muito cético, muito racional, eu falei: não, isso é coisa da minha cabeça. Segui a vida. E alguns meses depois, já próximo ao Natal ali, eu recebo uma mensagem de uma amiga de Rafa, do grupo dela, dizendo que me convidando para ir a uma adoração. E para vocês terem uma noção de como eu era, no começo do namoro eu fui a uma adoração, porque no começo do namoro você vai para todo lugar que a namorada chama, né?
Aí ela, vamos pra adoração. Aí eu, pra mostrar que eu era um homem de fé, eu, bora agora. Cadê? Tem texto aí? Não sabia nem o que era. Mas quando eu fui, eu lembro que o Santíssimo passou no meio do povo assim e parou ao meu lado. A igreja cheia, ele parou ao meu lado aqui. Eu fiquei de braços cruzados olhando para o ministério de música. E Jesus aqui do meu lado, eu assim olhando, como quem diz, homem, passe, aqui você vai perder tempo. Aí veio uma senhorinha, pegou minha mão e me fez tocar. Aí quando eu entrei no carro, eu, cadê o livre-arbítrio? Isso é um absurdo, a pessoa não pode nem escolher não tocar. Então isso é só para vocês entenderem quem eu era. Mas nesse dia, quando a irmã do círculo dela mandou uma mensagem, Filipinho, vamos para a adoração? Aí eu, isso era de manhã cedo, aí eu dei aquela resposta padrão de quem não quer fazer alguma coisa, né? Beleza, a gente vai vendo. E disse, eu não vou nem a pau para esse lugar. Passou o dia, quando foi próximo ao horário da adoração, que eram as 19 horas, eu estava na mesa para jantar e veio uma coisa dentro de mim dizendo, vá para a adoração. E até então eu não compreendi o que era aquilo, mas foi mais forte do que eu. Eu deixei o prato do jeito que estava e fui. Mandei uma mensagem para a Rafa. Rafa estava em um evento, ela trabalha com internet. Estava numa loja. E eu disse, estou indo para a adoração. Ela, como assim? Não entendeu nada. E disse, eu te encontro lá. E foi ao meu encontro. Assim que eu cheguei na capela, o Santíssimo já estava lá. Era um grupo muito pequeno, tinha umas 30 pessoas. Eu sentei o mais longe que eu podia de Jesus, olhei para o Santíssimo Sacramento e falei, Deus, se dizem que tu é tão grande, como é que tu está dentro desse pedaço de pão? E sentei e fiquei ali, olhando a adoração acontecendo. Nesse intervalo veio um rapaz com a imagem da Sagrada Família e disse, olha, Nossa Senhora te ama muito e pediu para eu te entregar isso. E eu vinha de um histórico que Nossa Senhora era uma mulher para qualquer. Então eu segurei aquilo, eu disse, mas eu faço o quê? Ele disse, não, olha, fica até o final que vão te explicar. Aí eu já fiquei indignado, vou ter que ficar até o fim aqui. Na época eu tinha um ensaio com a banda, eu cantava numa banda chamada Os Gonzagas. Eu tinha um ensaio, aí tive que desmarcar e continuei ali. Rafa chegou, sentou ao meu lado e a pessoa que estava conduzindo falou, agora eu queria pedir que todos os casais se aproximassem do Santíssimo para a gente entregar a vida de vocês. E aí, Rafa, vamos lá. E eu falei, não, vou não. Ela, vamos, não vamos. Aquele tumulto no meio da adoração. O homem para ter paz tem que só dizer sim, senhora, né? O senhor concorda, não é verdade? Pois é. Aí eu disse, bora. Aí cheguei lá, me ajoelhei, estava todo mundo ajoelhado, fechei os olhos. E nesse momento, quando a gente está de olhos fechados, se alguém passa do nosso lado, a gente sente, né, que tem alguém próximo. Eu senti a todo momento 3 pessoas ao meu redor. E uma pessoa chegou no meu ouvido e falou, filho, ouve essa canção. Era a voz de uma mulher. E aí começou, ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é a minha grande obra. Ninguém te ama como eu. E essa era uma música que minha avó ouvia quando eu era pequeno. Uma das poucas músicas da igreja que eu conhecia. E eu fui sentindo uma paz que desde a morte do meu pai eu não sentia. E aí naquele momento, eu ainda de joelhos, um homem chegou com a mão na minha cabeça e falou, não usa de palavras fortes, porque eu falava muita besteira em relação à igreja. Tua vitória está perto. E ele falou, não tenhas medo. Quando ele falou, não tenhas medo, eu caí para trás, de cabeça no chão. E fui invadido por uma paz inexplicável. E a todo momento eu estava consciente, deitado no chão. E lembram que quando eu entrei na capela eu falei, Deus, se dizem que tu é tão grande, como é que tu está dentro desse pedaço de pão? Assim que eu caí,
uma pessoa botou no meu coração, com a voz suave e firme, falou: e não duvides que sou eu que estou aqui. Eu costumo dizer que o Felipe que entrou naquela capela ficou no chão. E um novo Felipe se levantou, constrangido, pedindo perdão. Senhor, me perdoe, me perdoe. Eu não queria te reconhecer, eu não queria te ver. Como disse Santo Agostinho, tarde eu te amei, me perdoe, Senhor. Daqui para frente eu quero que seja diferente. E assim que eu cheguei no final daquele momento de adoração, eu fui partilhar a experiência que eu tinha vivido. E eu disse: olha, eu cheguei aqui na capela, desafiei Deus, desmaiei, porque essa queda, para quem não, talvez não, tem alguém que não saiba, mas é a efusão do Espírito Santo. Nós somos formados de corpo e alma. Tudo que a gente faz no nosso corpo reflete na nossa alma, tudo que a gente faz na nossa alma reflete no nosso corpo. E a efusão é uma dose de amor tão grande do Espírito Santo na nossa alma que o nosso corpo, ele não suporta. E eu falei, eu desmaiei na capela, uma mulher veio, mandou eu ouvir uma música e saí falando tudo. E quando acabou aquele momento ali de partilha, o grupo de intercessão me chamou no canto e falou: Felipe, não tinham 3 pessoas ao seu redor rezando. Tinham 2 pessoas, eram 2 homens, mas um deles consagrado a Nossa Senhora pelo método de São Maria Montfort. E naquela noite eu descobri que eu vivi uma experiência com o Espírito Santo, através da efusão do Espírito Santo, com Nossa Senhora, que passou a ser a minha mãe, e com Jesus na Eucaristia. Oi. E com Jesus na Eucaristia. E quando eu saí dali, minha vida mudou radicalmente. E a primeira coisa que eu cheguei para Rafa foi pedir a ela: Rafa, eu quero viver aquilo que você propôs desde que eu lhe conheci. Eu quero viver a castidade. Eu quero entregar tudo a Deus. Eu não quero mais ser pela metade. Eu não quero mais estar no muro. Eu quero fazer o que Deus quer para mim, viver uma coisa de cada vez. E eu lembro que eu saí contando a todos os meus amigos, falando, desmaiei. E numa adoração próxima a essa que eu vivi essa experiência, a igreja cheia, e no banco ao meu lado tinha uns 10 amigos meus. Todo mundo assim: agora eu quero ver como é esse negócio. Se com o Filipinho aconteceu, vai acontecer comigo. E assim que o Santíssimo entrou na igreja, eu me ajoelhei. Meu pai tinha morrido, não tinha deixado pensão, não tinha deixado nada. Minha mãe teve que sustentar eu e meu irmão durante um tempo. A banda, os Gonzagas, ainda não tinha acontecido. Eu me ajoelhei e falei: Senhor, eu te devolvo o talento da música. Eu não quero mais cantar. Eu preciso botar dinheiro em casa. E assim que eu fiz essa prece, o diácono que estava lá na frente, conduzindo a adoração para uma multidão também, ele disse: Deus está me dando uma palavra para um músico. Uma outra oportunidade vai surgir e é na área musical. Com menos de um mês, eu recebo uma ligação da Globo dizendo: Felipe, você é dos Gonzagas? Eu falei: sou. Ele disse: olha, vocês foram selecionados para o Superstar na Globo. Pode fazer as malas e vir fazer os testes que vocês estão no programa. E aí eu sabia que aquilo era fruto de uma profecia. Então eu busquei honrar cada oportunidade que a gente teve durante o programa. Mas chegou uma hora que eu olhava assim e não via sentido. A gente foi para a semifinal, rodamos o Brasil inteiro. Inclusive tocamos no maior São João do mundo, que é aqui em Campina Grande. Indiscutivelmente. Tocamos em Caruaru também, mas Campina Grande é a maior do mundo. Tivemos várias oportunidades e eu não via sentido mais estar na banda. Porque eu falava: Deus, como é que na hora que eu te encontro, tu me coloca na Globo para eu viver uma carreira de música popular que a gente está exposto à mulher, à droga, à corrupção. E aí eu fiquei com isso muito aflito. Uma vez estava numa pregação
na comunidade que nós fazemos parte, que é a comunidade Fraterno Amor, lá de João Pessoa. E o nosso fundador, André, ele estava fazendo uma pregação sobre o tempo. E ele dizia, qualquer coisa no mundo a gente pode comprar. Tudo tem um valor. Um carro, uma casa, uma viagem. A única coisa que a gente não consegue comprar é o nosso tempo. Você não compra 10 minutos de amanhã, 1 minuto de ontem. Aí ele fez uma dinâmica e disse, olha, feche seus olhos e pense com o que você tem gasto o seu tempo. E quando eu fechei os olhos naquele momento, eu só lembrava das viagens. Foto, entrevista, viagem, show, gravação. Aí ele disse, agora abram os olhos e eis aí o seu Deus. Aí eu falei, não está errado, vou sair da banda. Aí fui para a capela com ele. Ele colocou a mão na minha cabeça e falou, Senhor, manda sinais claros se é da tua vontade ou não que Felipe continue na banda. Com menos de 4 dias, ligaram do programa de Fátima Bernardes, da produção, e disseram, Felipe, vocês estão com a pauta aqui para participar do nosso programa e eu queria saber, você é católico mesmo? Aí eu disse, sou. Se você é católico, você busca viver o que tem na Bíblia? Eu disse, rapaz, é difícil, mas eu busco. Aos trancos e barrancos, todo mundo aqui eu acredito que está procurando também, né? Aí ele disse, então quer dizer que você e sua noiva não fazem sexo? Aí eu disse, você quer falar sobre castidade? Aí ele disse, é assim que vocês chamam, né? Aí eu disse, é verdade. Aí ele disse, e você poderia falar sobre isso aqui no programa? Aí eu, como um católico não exemplar, pensei logo, nem a pau que eu vou falar na Globo sobre isso, né? Aí eu disse, olha, eu vou falar com minha noiva para saber o que ela acha, eu vou falar com a minha comunidade também para receber a orientação e depois eu lhe digo. Aí ele disse, pronto, daqui a meia hora eu ligo de novo. E aí, eu liguei falei com o Rafa, tu vai ter coragem? Ela perguntou, eu disse, nem a pau que eu vou, mas vamos ligar aqui para Andrei, que é o fundador da comunidade, liguei para ele, e aí Andrei, ligaram do programa de Fátima Bernardes para eu falar sobre castidade, ó. Aí ele disse, que maravilha, meu irmão. Deus está lhe dando a oportunidade de testemunhar uma das maravilhas dele em um local completamente inusitado. Aí eu disse, é porque não é tu, né? Aí ele falou, se você tiver coragem, vá. Mas se você não se sentir à vontade, também não precisa fazer isso. Mas na hora, sim, Deus confirmou que era para eu ir. E aí eu passei uma semana estudando, lendo catecismo, os vídeos de Padre Paulo Ricardo, e estudando assim, consumindo tudo sobre esse tema, porque o meu medo não era falar a minha realidade de vida, mas era ser sabatinado e responder ali como igreja e as pessoas me julgarem diferente. E assim que eu aceitei, cheguei lá, vou resumir que meu tempo já esgotou aqui, mas 4 minutinhos podem? Assim que eu cheguei lá, nervoso que eu tava, o pessoal da produção chegou para mim e falou, olha Felipe, primeiro bloco, vão ter uns temas aqui e a Fátima já vai perguntar sobre castidade para você. Eu disse, beleza. Aí entrou o primeiro bloco, ela não perguntou, acabou o primeiro bloco e ela não perguntou. Mas assim que ela me viu, ela disse, Felipe, eu tô curiosíssima para ouvir sua história. Eu disse, meu Deus do céu. Aí primeiro bloco, ela não me perguntou nada, eu já fui me levantando do sofá para ir para o palco. Aí ela, Felipe, fique aí que eu vou lhe perguntar agora, eu estou muito curiosa para lhe ouvir. Aí eu, meu Deus do céu, eu sentei de novo. Aí segundo bloco acabou e ela não me perguntou. Aí eu vou me levantando assim para o palco, eu sabia que o terceiro bloco ia ser um pouco mais curto. Cheguei no palco, botei o microfone no pedestal, peguei meu instrumento. Ela não me perguntou nada, aí eu falei, Senhor, tu sabe de tudo. Graças a Deus, era só um teste. Lembrei logo de Isaac, né, que apresenta o filho ali. Aí, quer dizer, Abraão que apresenta o filho Isaac. Eu disse, tu só queria me testar, Senhor, eu queria me ver lutar. Aí pronto, terceiro bloco, eu já me preparando, sabia que eu só ia cantar uma música para acabar. Aí do nada ela vira assim, e agora a gente vai ouvir a história de Felipe Alcântara. Aí eu, meu Deus do céu.
já fiquei nervoso ali. Mas assim, o Espírito Santo conduziu, eu falei o que eu precisava falar. E algo que me marcou muito foi que quando o programa acabou, desceram vários cristãos no Projac e falaram: Felipe, só abriram essa pauta agora aqui porque você é artista. Se você não fosse artista, não deixariam você falar sobre isso. E a partir daquele dia, eu entendi que independente de onde eu estiver, independente da minha profissão, independente do contexto, independente de quem eu sou, de como eu estou, eu tenho que falar das maravilhas de Deus. Todo momento é oportunidade de falar o quanto Deus nos ama. Se você é professor, se você é médico, se você é advogado, se você é engenheiro, se você está estudando, está numa universidade pública, se sente pressionado a esconder a sua fé, não faça isso. Todo tempo é tempo de falar de Deus. Eu tinha muito mais a falar aqui a vocês, mas eu lembro que o evangelho de ontem foi: seu sim precisa ser sim, seu não precisa ser não. E eu queria terminar exatamente dizendo isso. Seja forte no bem. Seja forte no bem. O mundo já não aguenta pessoas fracas que: eu não vou falar porque vai magoar alguém. Eu não vou rezar uma Ave Maria porque eu tenho uma amiga aqui que é protestante. Seja forte no bem. Eu não vou falar sobre tal tema com meu filho porque... Seja forte no bem. Não relativize a fé. Não relativize Deus na sua vida. Porque é a única coisa que não passa, não muda. Seja forte, seja firme, seja decidido. O muro é do demônio. Seja decidido. Que seu sim seja sim, que seu não seja não. Graças às minhas escolhas lá atrás, hoje, ela acabou de sair aqui, mas eu estou casado, estou indo para o 4º filho, minha esposa está grávida. São 3 meninas e talvez um menino ou uma menina. Mas porque eu fui forte, não por mérito meu, mas por graça de Deus. E quando eu vejo, olha aqui elas, meu Deus. E sem dúvida, esse é o meu maior legado. Não é a música, não são os shows, não é ser reconhecido pelos cantos por conta de fama. Mas o que mais importa para mim é a eternidade. E isso eu jamais vou negociar. Que Deus abençoe vocês. Vou terminar cantando. Essa daqui é Clarinha, Olívia, Celina, que ficou em casa, Rafa, minha esposa, e aqui está Helena ou Joaquim. Então rezem por nós e cantem com a gente aqui. Somente em ti construirei a minha casa. Vá preparando seu coração, logo mais vai começar a missa. Então já vai abrindo seu coração, ficando em pé e cantando com a gente, vai. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Canta alto, crescer, bora! Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar.
saciar, pois eu descobri que aqui é o meu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!